Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Olha que chique que tá ficando a nossa aula. A prof está tentando melhorar a cada dia a qualidade do ensino, da apresentação, né, das aulas, porque vocês merecem. A prof ama muito vocês. E hoje, meus amores, nós vamos enriquecer o aprendizado a respeito da importância do trabalho. Vocês sabiam, crianças, que o trabalho é evolução, quer dizer que o trabalho edifica, contribui para que as pessoas possam satisfazer, quer dizer, ter atendido às suas necessidades. Mas olha ali a outra imagem, tem um monte de pontinho de pergunta, né? Sabe por quê? Porque há tantas profissões legais. E geralmente, quando vocês crescem um pouquinho mais e vai chegando perto do final da educação básica, que é a formatura lá do ensino médio, depois que termina a formatura do ensino fundamental 2, vocês ficam pensando, e agora? O que é que eu vou estudar? Qual é a profissão que eu vou escolher? Sabe que quase todos os dias a prof atende como psicóloga alguns jovens que estão terminando o ensino médio, que querem saber qual é a vocação, ou seja, querem uma orientação profissional para escolher o trabalho que eles vão exercer. É sim, crianças, isso acontece. Acontece todos os dias. Tem alguém ligando, tem alguém preocupado, tem até os pais que ficam preocupados em qual profissão que o filho vai ingressar em uma faculdade, o que, que ele vai estudar, o que, que ele vai ser. E você? Você já pensou, meu amor? É muito cedo para pensar, né? Algumas crianças têm desde pequenas uma ideia do que elas querem estudar, do que elas querem se formar para trabalhar. Afinal, olha aí, a prof trouxe algumas imagenzinhas de algumas profissões no meio de tantas que existem. Nós temos aí a profissão do policial, a profissão da diretora de escola, a profissão do jardineiro, a profissão do médico. Cada profissão é peculiar. Sabiam que não existe uma profissão mais importante do que a outra, que todas as profissões são qualificadas e são importantes e também são muito necessárias. O que seriam das nossas vidas se não tivesse a profissão, por exemplo, do agricultor? Se não tivesse, por exemplo, a profissão da faxineira, que ajuda as mamães a limparem a casa da falta de tempo que a mamãe tem por cuidar de vocês, e algumas mamães trabalham fora. Se não fosse a profissão do jardineiro que cuida tão bem das flores, se não fosse a profissão do carteiro que leva a cartinha até nós, do enfermeiro, do dentista que cuida dos dentinhos quando precisa, quando tem algum bichinho da cárie, que às vezes tem criança que esquece de escovar os dentes, aí dá bichinho da cárie, tem que ir lá no dentista tirar. Se não tivesse a profissão do professor, eu não estaria aqui. Crianças, cada profissão tem a sua importância peculiar. E olha que legal que a prof trouxe para vocês. É um pouquinho do desenvolvimento humano. A prof é psicóloga, então a prof junta sempre a psicologia com a pedagogia para enriquecer o aprendizado de vocês. Olha só, tem um percurso que todos nós passamos para nos desenvolvermos. Aí, olha, quando éramos menores, ou frequentamos uma educação infantil, ou aprendemos muitas coisas em casa mesmo, mas depois, ali na segunda imagem, mais ou menos na idade de vocês. É uma idade de estar na escola. Só não estamos lá agora por causa do Covid-19, porque a ordem
para manutenção e prevenção e cuidados com a saúde é ficar em casa. Ai, crianças, mas olha, eu não vejo a hora da gente estar de volta na escola, sabe por quê? Eu estou com muita saudade de vocês. Ai, 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 o dia que a gente se vê, eu acho que eu vou abraçar tanto, beijar tanto, de tanta saudade. Meus amores, depois, aí, se vocês acompanharem, no terceiro desenho já está um pouquinho maior, né? Depois tem a formatura e depois vai trabalhar na função que escolheu. Entretanto, as crianças, por lei, não podem exercer um trabalho remunerado, porque o governo entende que criança precisa estudar para crescer em sabedoria e desenvolver habilidades necessárias para vocês mesmos sobreviverem. Mas será que por causa disso, criança só pode ficar estudando, 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 estudando? É importante estudar, mas é preciso ter uma rotina. Tem que ter hora de estudar, tem que ter tempo para brincar e tem que ter tempo de ajudar também. Querem ver que música mais lindinha que a Prof trouxe para mostrar para vocês que é possível trabalhar ajudando e que a família fica tão contente com essa ajuda? A música é bem fácil e eu gostaria muito que vocês cantassem comigo. Vamos tentar? A letra é assim: gosto de ajudar, repitam com a Prof. Gosto de ajudar porque me faz contente. Por exemplo, eu vou lavar a louça. Mamãe ficará sorridente. Vamos cantar com a Prof? Vamos lá. Cantem com a Prof. Gosto de ajudar, porque me faz contente. Eu vou varrer a casa, mamãe ficará sorridente. Gosto de lavar a louça, porque me faz contente. Eu vou lavar a louça, mamãe ficará sorridente. Gostaram? Cantem com a Prof bem alto. Gosto de ajudar, Regar as flores. me faz contente. Eu vou regar as flores, mamãe ficará sorridente. Gosto de Engraxar o sapato. porque me faz contente. Eu engraxarei sapatos, papai ficará sorridente. Gostaram, crianças? Eu amei essa música e ela mostra que mesmo sendo crianças, nós podemos ajudar sim. Não é um trabalho remunerado, mas é ajudar. Isso nos faz contente. Isso deixa a família toda contente. Crianças colaboradoras que guardam seus brinquedos quando brincam, que ajuda a mamãe a lavar uma louça, que ajuda a varrer uma casa, que ajuda a preparar uma comidinha. Crianças, isso não faz mal para ninguém, deixa toda a família contente. Agora, meus amores, peguem o livro de vocês e vamos estudar um pouquinho mais sobre o trabalho. Abram na página 100 e vamos para o capítulo 4. Peguem a caneta de marcar texto e marquem esse primeiro parágrafo, que é um pouquinho sobre o que a Prof já conversou. É muito importante. Desde o início da história, os seres humanos trabalham. O trabalho ou atividade econômica é muito importante na vida das pessoas e da sociedade em que vivem. Por quê, crianças? Porque por meio do trabalho, as necessidades são atendidas. Que necessidade? Quando vocês ficam com fome. Essa é uma necessidade de comer.
Se os pais não trabalham, não tem dinheiro para comprar comida. Por isso, é tão importante trabalhar. Se precisam de uma roupa, do uniforme da escola, dos livros, se não tiver dinheiro, não tem como ter tudo isso. Então, com o trabalho, cada cidadão, ou seja, cada pessoa, contribui para o bem-estar dos demais e recebe da mesma forma o benefício do trabalho dos outros. Por exemplo, o padeiro, quando ele faz o pão, com esse trabalho, ele está beneficiando as famílias que não têm tempo de fazer pão em casa, vão trabalhar, ter o dinheiro e comprar o pão. Ah, também tem o trabalho do professor, que está aí, que a prof já conversou um pouquinho sobre isso. O trabalho do segurança, da enfermeira, do agricultor, do motorista. Todos os trabalhos é bom e é de todos, são bons e são de todos para todos, ou seja, é um bem comum para todas as pessoas. Amores, pensa um pouquinho. Olhem ali embaixo para a gente trocar uma ideia agora. Todos os profissionais representados na imagem são realmente essenciais, ou seja, são importantes? O que poderia acontecer se um deles parasse de existir? Crianças, se a prof parasse de existir, vocês não iam ter essa aula tão gostosa, né? E se, por exemplo, as padarias, agora com o Covid-19, fecharam várias. E algumas mamães não tinham tempo de fazer pão. Alguns papais também, porque nada impede do papai também ajudar a fazer o pão, né? O trabalho de todos. Imaginem se nunca mais tivesse padaria. Ia faltar o pão de cada dia, né? E se não tivesse os motoristas que levassem, por exemplo, todas as frutinhas, as verduras, o arroz, lá, lembra que nós estudamos da lavoura para a cidade, do campo rural para a cidade. Como que ia ser isso? E se não tivesse um médico para te atender quando você fica doente? Um dentista quando o dentinho dói? Vão pensando aí, não precisa escrever, não. E aqui a número 2, o Trocando Ideias, está perguntando assim: quais os profissionais estão sendo necessários para você no dia de hoje? Eu fico muito feliz, porque eu sou uma profissional necessária, professora, né? Quem mais? Quem mais? Quais são os outros profissionais que são necessários para vocês? Perguntem aí para os pais de vocês. Será que os funcionários de um mercado, eles são necessários para nós quando nós precisamos adquirir um alimento, um pacote de arroz? Se não tiver um funcionário para abrir o mercado, para nos atender, como nós íamos fazer? Então são funcionários que são extremamente necessários. Crianças, e assim vários outros, de acordo com as necessidades, né? Amores, vamos virar o livro para a página 101 e vamos estudar um pouquinho sobre as definições do trabalho. Deixa eu vir aqui para cá para não atrapalhar vocês. Bom, ali atrás da prof está escrito maneiras, tá? Podem grifar aí com a caneta de marcar texto sobre as 3 definições do trabalho, ou seja, lá embaixo na letrinha A. Ali em cima está falando um pouquinho sobre o que nós conversamos, que a definição de trabalho, ela tem se representado de diferentes maneiras ao longo da história, tá? Lembram que nós estudamos ontem na aula de matemática sobre o Instituto, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Ele também define trabalho. A primeira definição de trabalho que ele traz, grifem aí o A, que está escrito assim: ocupação econômica remunerada ou paga em dinheiro
produtos ou outras formas não monetárias. Como assim? Alguém pode trabalhar e não receber? Sim, é uma ocupação que também pode gerar economia quando não é paga em dinheiro. Como assim? É paga por produtos ou outras formas. Eu vou contar um exemplo para vocês. Outro dia, uma amiga minha, ela me ligou e falou assim: Liliane, eu estou precisando tanto de uma terapia para mim e para minha família. Que a prof trabalha com a terapia sistêmica, que é para toda a família. Então eu fiquei feliz, falei: ah, que bom. Ela falou: olha, mas eu estou sem dinheiro para te pagar. Será que você não está precisando de uma pintura no seu cabelo? Que legal, eu estava precisando mesmo, porque essas aulas estão deixando a prof de cabelo branco, de ficar pensando como que eu vou preparar uma aula muito gostosa para os meus alunos aprenderem. A prof pensa, estava ficando de cabelo branco. Tô brincando. Aí eu falei, que bom, então eu vou aí no seu salão, dou a terapia e você me dá a pintura do cabelo. Nós fizemos uma troca. E isso é uma forma de trabalho que eu não recebi o dinheiro, foi pago através de outras formas, que nesse caso foi uma troca. Entenderam, meus amores? Grifem aí também, com a caneta de marcar texto, a definição B de trabalho. Uma ocupação econômica sem remuneração, exercida por alguém que auxilia o outro que esteja trabalhando em sua atividade econômica ou alguma instituição religiosa, beneficente, cooperativa. Nós já vamos entender um pouquinho melhor o significado de cooperativa. Ou ainda como aprendiz ou estagiários por pelo menos 15 horas semanais. A prof já vai mostrar para vocês também a respeito do significado de estagiário. Por enquanto, grifem aí. E bem no cantinho do livro de vocês, está explicando também, mas a prof colocou aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Já volto ali. O IBGE, que vocês já viram ontem, a definição na aula de matemática, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão governamental brasileiro que vai fazendo levantamento a respeito das informações de quantos homens há, quantas mulheres há, quantas crianças no nosso Brasil, quem trabalha onde, quais as profissões mais exercidas, as faculdades mais procuradas, e assim vai, né? E ele trouxe também a definição do trabalho. Crianças, cooperativa é uma sociedade formada por mais ou menos 20 pessoas, olha ali. A gente chama de associação autônoma, que é responsável por produzir e vender os seus próprios produtos. Elas gerenciam atividades econômicas, então, e comercialização, que é realizada por seus próprios sócios. Por isso que ela é uma cooperativa. É onde um coopera com o trabalho do outro, tá? E também uma outra forma de trabalho é através do estágio. Vocês podem ver aí no cantinho do livro de vocês que define estágio como aquele trabalho que é oportunizado, que a gente chama para o jovem aprendiz, onde ele vai aprendendo uma profissão e vai recebendo por ela. O estágio é muito comum de acontecer quando nós começamos a fazer uma faculdade. Há muitos anos atrás, quando a professora Liliane estudava lá na UDESC, que era bem pertinho aí da Escola Adventista, na época era aí no centro, chegou uma hora que eu fui fazer estágio a respeito de tudo que eu tinha estudado. Então, na pedagogia, a gente aprende como dar aula, porque eu fiz pedagogia aí na UDESC, quando era aí no centro. Então, chegou uma hora que eu não ia na faculdade naquele horário de ir, mas eu ia para uma escola fazer um estágio, quer dizer, praticar aquilo que eu aprendi. E essa escola, ela me pagava pelo estágio.
Quem era responsável pelo meu trabalho? Era a minha supervisora lá da faculdade. Entenderam? Muitos jovens aprendizes, quando já começam a estudar, eles procuram, ali tem um tempinho que é obrigatório para eles aprenderem sobre o que eles vão fazer, e depois eles vão para as empresas ou para as escolas, indústrias, comércios, depende da profissão que eles estão escolhendo fazer. E aí lá eles ganham a oportunidade de aprender com quem está trabalhando. As primeiras atividades de professora da Prof. Liliane aqui foi sentar numa sala de aula e ficar olhando a professora dar aula. Era tão gostoso poder aprender e sentir o gostinho de como trabalhar. É isso que o estagiário faz. Entenderam, crianças? Vamos voltar aqui um pouquinho, porque ainda tem uma terceira definição do trabalho. Está aí no livro, na página 101 também. Está dizendo que o trabalho é a ação que o ser humano exerce sobre a natureza, ao se utilizar dela para atender às suas necessidades. E aí tem o desenho, com certeza parece que é um marceneiro, que ele transformou a madeira dessa árvore em uma cadeira, né? Com certeza ele tinha uma licença, e ele foi lá legalmente, porque não pode sair por aí cortando qualquer árvore, tem que ter uma licença para isso, né? E ele construiu ali a cadeira. Então, crianças, logo em seguida, tem a primeira perguntinha aí para vocês, tá? Deixa a prof achar a primeira perguntinha. Aqui. Aqui até eu coloquei um desenho para vocês, ó, uma imagenzinha, que ela também fala a respeito dessa terceira definição do trabalho, que o trabalho é também uma ação que o ser humano exerce sobre a natureza para satisfazer as necessidades. Ali, olha, coincidentemente, a prof achou um outro desenho de uma pessoa cortando madeira para construir algum imóvel, né? Mas não esqueçam, tem que ter licença para isso, saber qual e onde pode buscar, não é sair por aí cortando o que é crime contra a natureza, tá? Então, crianças, tem uma perguntinha lá embaixo, que é a perguntinha C, que vocês podem responder antes da A e da B da número 1. Aproveitando essa imagem, olha a pergunta que está aí no final da página 101. De acordo com a terceira definição, você realiza trabalho? A terceira definição é essa. O que vocês acham? Trabalho é também a ação que o ser humano exerce sobre a natureza para satisfazer as suas necessidades. O que vocês acham dessa definição? Vocês conseguem agir sobre a natureza para satisfazer as suas próprias necessidades? Vocês conseguem cortar uma árvore e produzir uma cadeira? Vocês conseguem plantar e colher? Vocês conseguem, por exemplo, roçar, ou seja, capinar um terreno para fazer uma hortinha? Dá uma pensadinha. Eu acredito que exercer uma ação sobre a natureza para satisfazer uma necessidade não é função de uma criança, porque, por lei, as crianças são consideradas incapazes de fazer isso. Chega a ser perigoso se cortar, se machucar. Então, vocês podem responder que não, exceto se tem alguém que já faz, né? Porque daqui a pouco tem alguma criança que tem um pai que já exerce esse tipo de profissão e já está aprendendo com ele, né? Jesus, por exemplo, aprendeu desde cedo a profissão de carpintaria do pai dele, entendeu? Então, se você exerce, coloca sim. E por que você já exerce? Se você não exerce, você vai colocar não, porque o meu trabalho, por enquanto, é só ajudar na minha casa, no que eu posso, para deixar a minha família toda contente, eu também fico contente. Na maioria do tempo, eu preciso estar estudando, porque é primordial para o meu desenvolvimento estudar. Aí você pode colocar a sua opinião aí nessa resposta, entenderam, meus amores?
Depois disso, então, vamos voltar um pouquinho. O prof deu uma adiantada aqui e agora nós vamos voltar para a pergunta A. A perguntinha A está dizendo assim: de acordo, deixa a prof vir para cá um pouquinho, com a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, do IBGE, será que você pode ser considerado um trabalhador? O que você acha? De acordo com esse slide que a prof está mostrando para você, você pode ser considerado um trabalhador? De jeito nenhum. Por quê? Porque você não pode exercer atividade remunerada. Então, não pode ser um trabalhador. E realmente, a legislação de proteção aos direitos da criança impede que a criança vá trabalhar para receber remuneração, porque a criança precisa estudar. Então, coloca, não pode porque não exerce atividade remunerada. Mas sem esquecer da nossa música. Pode ajudar. Ajudar, sim. Trabalhar igual os adultos fazem, sair de manhã, voltar de noite. Não dá, porque precisa estudar, precisa brincar, precisa se desenvolver todas as habilidades físicas, mentais, emocionais, espirituais. Então, trabalho remunerado, nem pensar, não é coisa de criança, tá bom? Ai, professora, mas eu ajudo em casa, minha mãe me dá uma mesada. Não é na cabeça, né? O prof está brincando. Minha mãe me dá um dinheirinho, não tem problema, é diferente. Quando se fala em trabalho remunerado, quer dizer que a gente até viu lá no terceiro ano, né? Que a pessoa tem uma carteira assinada, ou que ela é autônoma, né? Também, tá? E a pergunta B está perguntando se aqui a sua professora pode ser considerada uma trabalhadora. O que vocês acham? Claro que eu posso, né? A sua professora pode. Por quê? Porque mensalmente a escola paga o meu trabalho. Entenderam? Olha que coisa maravilhosa. Eu amo o que eu faço e ainda recebo para fazer. E aí através dessa remuneração que tem aquela definição primordial do trabalho, que é poder ter atendido às necessidades. Sim, com esse dinheirinho que a prof compra comida para a prof, roupa, ajuda no sustento da casa, daquela pug que tem aqui, inclusive ela está do meu lado para comprar ração para ela. Ela está aqui do ladinho, crianças. Querem ver ela um pouquinho? Vem cá, Mel. Vem cá para eles te verem, vem? Olha aqui onde ela está, ó. Dá oi para as crianças, tá? Mel, dá oi. Dá oi para os amigos da escola. Ela está aprendendo tudo sobre o trabalho, crianças. Porque mensalmente a escola paga, o prof tem dinheiro para comprar ração para ela, né? Responderam aí então, meus amores? Podemos continuar? Deixa eu ver aqui. Ai, a prof achou uma música tão linda que fala sobre o que Jesus fazia quando ele era pequeno, criança. Ai, podem virar agora, deixa eu vir para esse cantinho para não atrapalhar vocês. Vamos para a página 102. A página 102 tem exatamente essa segunda definição de trabalho apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta algumas características do trabalho de pessoas que o fazem por pelo menos 15 horas por semana. Vocês se lembram? Os estagiários, né? Na tabela a seguir, então tem uma tabelinha aí no livro de vocês, que é na página 102, tá? Marque um X se você ou seu professor desenvolve algum desses trabalhos sem remuneração.
Vamos ver ali? Você, tipo de trabalho não remunerado, que pode ser estagiário ou pode ser por cooperativa também, né? Não vamos esquecer disso. Ou pode ser voluntário. Tem pessoas que ajudam na igreja, que ajudam outras pessoas. A prof também faz um trabalho voluntário, é muito bom, é muito gostoso ajudar. Então, olha ali, auxiliar alguém que está trabalhando de forma remunerada. Você ajuda alguém que está trabalhando de forma remunerada. Então, se você ajuda, você coloca um X ali no você. Se você não ajuda, não coloca um X, não, tá? A professora, eu não tenho esse trabalho de ajudar alguém que está trabalhando de forma remunerada, então não marque um X ali no meu também, tá? A segunda linha, auxiliar alguma instituição religiosa. Eu gosto de auxiliar crianças. Para mim, vocês podem colocar ali professor. A minha forma de auxiliar está dentro da minha profissão de psicologia. Quando alguém precisa de alguma ajuda e não tem dinheiro para pagar, então a prof sempre separa um tempinho para atender quando é possível, tá? E na terceira linha está escrito auxiliar em uma cooperativa. Crianças, eu não auxilio em cooperativa não, não dá tempo. E vocês? Vocês auxiliam alguma cooperativa? Se vocês auxiliam, marquem um X. Se vocês não auxiliam, não marquem um X. E na prof não precisa marcar X não, tá? Porque a prof não auxilia. Trabalhar como aprendiz ou estagiário. Vocês não têm idade para trabalhar como aprendiz ou estagiário, então nada de assinalar aí, tá? A prof também não trabalha como aprendiz ou estagiário, tá? Então não precisa assinalar nada, não. Depois ali tem um mapinha do Brasil. Deixa a prof ficar um pouquinho maior aqui, para vocês verem melhor a prof. Deixa a prof vir aqui mais para o meio. Que está pedindo para você conversar com o trabalhador que exerce qualquer atividade trabalhista sem remuneração, tá? Se você tem alguém da família, ou se a família conhece alguém que faz isso, pode telefonar, nada de ir atrás da pessoa, porque não é para sair, devido à pandemia, a ordem é fique em casa por enquanto, tá bom? Se você não encontrar, não tem problema, tá? Vai ficar de tarefa para você responder a questão número 3 e a número 4. Crianças, olha quem acabou de chegar aqui na minha mesa, ó, que folgada, ó. Ela tá deitando aqui pertinho da prof. Dá um oi para eles, Mel. Oi, gente, tudo bem com vocês? Um dia, se a diretora deixar, quando voltar às aulas, eu levo ela para vocês darem um carinho nela, tá? Pode ser num dia de uma feira de ciências, né? A gente pode falar sobre os animais, tá? Eu levo. A Mel, ela vai amar conhecer vocês, eu acho que vocês também conheceram, né? Melchinha de mamãe. Amores, façam de tarefa essa perguntinha, a resposta da perguntinha número 3, que está querendo saber se você entendeu quais os profissionais que podem ser incluídos na terceira definição de trabalho. Qual é a terceira definição de trabalho? É essa daqui, ó. Deixa eu profiar. Não, peraí. Aqui. Deixa eu vir aqui para baixo um pouquinho.
Então, a terceira definição de trabalho é a ação que o ser humano exerce sobre a natureza ao se utilizar dela para atender às necessidades. Então, vocês já vão pensando que aí se refere ao trabalho das indústrias, né? Porque elas transformam a matéria-prima da natureza em objetos úteis para a vida na sociedade, tá? Mel, dá tchau para eles que estamos terminando a nossa aula. Você gostou? Você aprendeu sobre o trabalho, Melzinha? Amores, a número 4 está pedindo para vocês responderem. A perguntinha A, vocês vão responder. Quais profissionais, desculpa, se você tivesse que escolher hoje, uma profissão, qual seria a profissão que vocês iriam escolher? Ah, daí cada um tem que dar a sua resposta pessoal, tá? E a B e a C. A B está perguntando por que você está pensando em escolher essa profissão. Aí vocês respondem lá no caderninho. Aí tem uma boquinha sorrindo, que era para nós trocarmos ideias em sala de aula. A gente pode trocar essas ideias na nossa aula azul, tá? E em uma folha separada ou em um cartaz, ilustre você com roupa e as ferramentas de trabalho necessário para o exercício da profissão escolhida. Não precisa você sair para comprar cartaz, não, porque nem pode sair. Você pode fazer isso no seu caderninho de geografia. Então, você marca lá, coloca a data, CAPC, 29 de abril de 2020. E aí você coloca assim, C. Só isso, não precisa copiar a pergunta. E aí você faz o seu desenho de um trabalhador dessa profissão que você escolheu. Só isso, tá? Crianças, foi um prazer enorme estar com vocês. A prof está aqui cheinha de saudade, cheinha de carinho e amor, tanto que a prof preparou essa aula com muito amor também, tá? Um beijo, um abraço apertado e espera aí. Tem uma música que a prof escolheu que eu acho que vocês vão amar, que fala um pouquinho da vida de Jesus, como ele era quando ele era criança. E o quanto vai nos fazer bem se nós quisermos ser como Jesus. Beijos, fiquem com a música aí. A prof vai sair da tela para não atrapalhar vocês a aproveitarem a música, tá? Mas vocês não saem. Beijo e abraço. Foi muito gostoso ver vocês no Zoom, hein? Eu vou sair e a música que eu escolhi é com muito carinho. Tchau, meus amores. Meu querido Jesus, já foi criança também e nos deixou um exemplo de paz, alegria e obediência aos pais. Sim, meu querido Jesus, já foi criança também e nos deixou um exemplo de amor e bondade, carinho a alguém. Ele era doce e protegia os animais. Era sempre obediente e ajudava a seus pais.